foi só sobre os seus pecados. Amém? Tem mais coisa. Vamos lá. Eu não vou ler esse versículo, mas provavelmente alguns já ouviram. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Amém. Esse é o primeiro ponto da mensagem que eu quero compartilhar com vocês. E se a gente ler que Deus amou o mundo, enfim, e aí fala todo aquele que nele crê, ou seja, o ponto que eu quero que vocês entendam sobre a morte e a ressurreição de Jesus é que todos têm acesso à salvação. Repita comigo: todos têm acesso à salvação. Amém? Ninguém ganhou, você tem acesso, tá bom? Então imagina, Deus ele enviou seu Filho e nos deu o acesso. Ele não chegou e falou: morri, agora você está todo mundo salvo. Não, deu acesso à salvação. Então, por essa palavra que a gente leu, a gente entende que ou a gente perece nessa vida, né? Ou a gente vive para a eternidade na esperança da glória eterna. Amém? Nesta terra. Agora vamos lá comigo, agora eu vou abrir aqui. Mateus 5, vamos já para o segundo ponto. São 5 pontos, então fica atento para você não perder nenhum. O primeiro foi que todos temos acesso à salvação. Não só eu e você que estamos aqui, mas lá fora também. Então eu e você aí fora, você tem acesso à salvação. Então é necessário que as pessoas entendam, e elas só vão entender se eu e você proclamar, amém? Então vamos lá, Mateus 5. Eu vou ler bastante versículos aí junto com vocês. Então prepare a tua Bíblia ou o celular para a gente folhear isso aí ou escolar, né? Passar para baixo e para cima aí a Bíblia. Mateus 5, do 13 ao 16. Mateus 5, do 13 ao 16 diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais preste senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas um zelador e alumia todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, ou seja, proclamar o Evangelho diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Aleluia! Então, se a gente fosse até falar de um nível, se existisse isso, o nível 1 do cristianismo é você acessar a salvação. Como se você, opa, entendi que Jesus morreu por mim. Deixa eu acessar isso aqui. Deixa eu entender mais isso aqui. Segundo ponto que a gente leu aqui, a gente pode até ler Marcos 16 também, rapidinho, para adoçar também esse mesmo versículo. Marcos 16, 14 e 15 diz assim. Marcos 16, 14 e 15. Finalmente apareceu Jesus aos homens enquanto estavam à mesa. Isso quando ele ressuscitou. Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Então, ponto 2, eu quero que vocês entendam que a gente tem uma missão. Então, nível 1 é o quê? Temos acesso à salvação. Ponto 2, a gente ganhou uma missão. Temos acesso à salvação. E aí, quando a gente acessa, a gente ganha uma missão. Qual que é essa missão? Ser sal na terra, ser luz na terra, pregar o Evangelho, anunciar as boas novas. Então, gente, vamos ilustrar aqui. Imagina um grande barco. Um grande barco aqui. E aí, a gente pode ilustrar aqui que está todo mundo aqui desse lado desse grande barco. Só que esse grande barco, esse barco grande, onde está afundando. Só que lentamente, ele está afundando. E aí vem o pastor Ronildo com vários botes salva-vida aqui remando. Deixa eu te dizer uma coisa, o Juanito ele acessou a salvação.
fizer a missão dele, esse povo aqui vai crescer? Vai, o barco está afundando. Então, se eu entendi o amor de Cristo, se eu entendi, eu entrei nessa salvação, nossa, eu agora creio em Cristo Jesus. Se eu exercer a minha missão, se eu não pôr uma missão em prática, o meu evangelho é egoísta. É o evangelho de eu já estou salvo, eu só preciso sentar aqui e está tudo bem. Eu só preciso vir à igreja e está tudo bem. Ou eu nem preciso ir à igreja, é só eu falar com Deus e está tudo bem. É eu e Deus. Amados, e aí nessa história aqui do Ronito no bote, ele chega e fala: nossa, desce daí, está afundando. Tem um bote aqui para você, bota o colete. Eu boto o colete e pulo. Acessei a salvação. Eu posso simplesmente pegar meu bote e ir embora. O evangelho egoísta. Eu quero dizer em nome de Jesus que essa igreja não vive no evangelho egoísta. Amém? Amém. Então vamos lá. Então você entende que você acessou esse bote, você tem que anunciar para as pessoas estão no barco. Então, primeiro ponto, temos todos acesso à salvação. Então não desista de ninguém. Amém? Fala, eu não vou desistir de ninguém, porque o meu Deus, o nosso Deus, não desistiu de mim. Amém. Glória a Deus. E a gente já acessou a salvação, a gente entendeu que temos uma missão. Vamos lá para Gálatas 5. Gálatas 5. Já vamos para o ponto 3. Fica ligado. Qual o ponto que a gente está agora? Não, agora a gente falou 1 e 2. Qual é o número agora que estamos? 3. Ponto 3. Gálatas 5. A gente vai ler Gálatas 5, 1. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, Deus nos fez para a liberdade. Foi para isso que Ele nos libertou. E Ele fala: mas fica firme e não se submeta de novo ao jugo da escravidão. O que é jugo? Eu procurei no dicionário, e jugo é opressão que uma pessoa carrega. Aí a gente está falando sobre problemas emocionais, enfim, diversas coisas. Ele fala um pouco disso. O jugo é a opressão que uma pessoa carrega quando está dominada pelos seus próprios problemas, seus pensamentos ruins, inveja, ciúmes, enfermidades físicas. Então, o jugo da escravidão é quando você se prende em algo terreno. É quando você não vê mais saída. Só que, nesse mesmo versículo, ele fala: para a liberdade que Cristo nos libertou. Amados, isso nos leva a ter uma mentalidade diferente do que a gente vê com os nossos olhos naturais. Como que eu posso ver liberdade num lugar de caos? Como que eu posso ver liberdade se eu estou mal, se eu estou passando por uma tristeza agora? Como que eu posso experimentar essa liberdade? Vamos continuar aqui. O 13, 5:13. Porém, vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sejam servos dos outros pelo amor. Então, o primeiro ponto do serviço: quando apertar o carro, quando ficar difícil, não para de servir. Quando estiver tudo dando errado, quando as coisas estiverem no contrário, não pare de servir. Sirva ao Senhor para viver a liberdade que Ele nos libertou. Amados, vamos continuar. 13 a 17, do 5, capítulo 5, 13 a 17. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está ruim? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Sirva. Se vós, porém, vos mordeis e devorais
machucou e feriu os outros, porque a gente vai se destruir. Continuando aqui, digo porém, 16, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso poder. Então vamos lá, só para vocês entenderem isso comigo. A gente está falando de liberdade e de escravidão, de jugo de escravidão. E aqui a gente leu que a carne, ou seja, o nosso ser humano, o que os nossos olhos atingem, o que eles veem, as circunstâncias que a gente vive, eles não têm, sempre estão opostos ao Espírito que vive em nós, o Espírito Santo. E aí o ponto 3 que eu quero chegar com vocês é que a ação, o poder de Cristo está sobre nossas vidas, e não sobre as intempéries do mundo, os problemas do mundo, para que a gente realize a missão como Jesus Cristo. Como assim? Está dando tudo errado como eu não planejei, saiu do trilho. Mas entenda que o plano de Deus ele está sobre a sua vida. Ele não está sobre o plano que você decidiu. Ele não está sobre o passo que você falou, agora é só dar mais esse passo. Não. Os planos do Senhor é sobre a nossa. Então, não se turbe o vosso coração. Amados, eu sei que é difícil ouvir isso quando você está no meio da tempestade. Mas eu quero que você entenda que a ação de Deus é sobre a sua vida e não na tempestade. Se Ele quiser parar a tempestade, Ele vai parar. Se Ele quiser agir, Ele age do jeito que Ele quiser. Quem sou eu para limitar o que Deus faz? Mas a palavra dele me deixa claro que Ele quer fazer uma obra em nós. Não é no seu planinho que a gente parou e esse ano vai ser assim, esse mês. É importante fazer o seu plano e faça bem feito. Não deixe de planejar sua vida, desenhar o que você almeja, o que você quer, apontar para algo que você quer chegar, financeiramente, familiar, tudo. Mas entenda que os planos de Deus são maiores que os nossos. Então a gente precisa abrir o nosso coração para que a ação dele venha nos transformar em meio às bonanças e em meio às dificuldades. Então, gente, Deus, se a gente ler lá o 5:1, fala, permaneçam firmes e não submetais de novo ao jugo da escravidão. Em nenhum momento na palavra ele falou, eu vou acabar com o jugo da escravidão, já acabei, acabou o jugo da escravidão, agora é liberdade e tal, você não, Deus ele não acabou com o jugo da escravidão. O mundo vai ter problema, vai ter circunstâncias ruins. Deus ele está olhando para a nossa vida com cuidado, com carinho e seriedade. Então entenda que se estiver dando muita coisa errada, é claro, tem consequências dos seus próprios atos, mas tem coisas que Deus está mexendo. Deus está mexendo, porque Ele quer mexer em quem? Em você. Só que a gente tende a olhar para o natural, então por isso que o próprio capítulo 5 a gente lê que a carne milita contra o Espírito, porque a carne está falando, está dando tudo errado, e o Espírito está falando. Eu só estou mudando as coisas de lugar. A minha obra continua. Quando você acorda, você vê que esse Espírito, hoje eu acordei, gente, e vi o sol nascendo. Deus quer mais isso. Porque Ele vê muito além do que nós vemos. Amém? Amém. Então, gente, esquece isso, tá? Se Ele quiser, Ele vai fazer. Mas Deus ele não está aqui para ficar tirando os problemas da tua frente, não. Ele está aqui para agir na tua vida, para você resolver os problemas dessa terra. Para você pregar o Evangelho. Para você
servir e amar o próximo. Amém? Amém. Vamos para o quarto ponto. E tem mais uma coisa aqui no terceiro ponto, é que a nossa vitória é poder viver para a liberdade que Cristo nos libertou. E a gente perde quando a gente se submete ao que Deus já nos deu o poder para vencer. Então, amados, vivam. E aí eu não li o 22, para fechar o português, 5:22, nesse mesmo capítulo de Gálatas, 5:22 diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Entenda uma coisa, nossa carne está sobre a lei. A gente tem que obedecer as coisas dele. Que bom, tem mais regras, jogos, mas o nosso espírito, a nossa vida está sobre algo muito além disso. Então o perdão, o amor, a alegria, a paz, ela é algo inexplicável assim. É que para a gente que vive no Espírito, pode parecer que nossa, tem paz comigo, pode parecer normal, mas gente, quanta falta de paz a gente não vê lá fora. Eu sempre lembro quando eu estava estagiando numa empresa, eu cheguei para um dos coordenadores mais altos lá nessa empresa, uma empresa gigantesca, conhecida globalmente, e eu falei, a gente estava numa fila para comprar alguma coisa, e eu falei, caramba, que coisa legais e tal, poxa, dá vontade de comprar tudo. Eu falei, bem assim, dá vontade de comprar tudo, pega coisa de casa, que a empresa é tão grande. Talvez vocês conheçam o Jornal Globo. Eu trabalhei lá, estagiei lá no Jornal Globo. E aí a empresa, não tem aqueles, lembra que o jornal vem juntar uns selinhos e você levar um? No final, eles vendem para os funcionários a R$2, R$3. E eu falei, caramba, eu quero comprar tudo de casa. E aí estava na minha filha, eu era estagiário, ele estava lá na cadeira dos diretores da empresa lá. Eu falei, nossa, eu quero comprar tudo. Eu lembro até hoje, ele olhou para mim e falou, eu só queria comprar a paz se eu pudesse. E acabou a conversa. E aí quando eu leio que Cristo me libertou para a liberdade, e nesse mesmo capítulo fala do fruto do Espírito, isso é viver em liberdade. É quando está todo mundo compondo alguém e você pergunta, você não pode! Ele já perguntou. Porque a minha mente, a minha vida não vai perecer aqui. Aleluia. A minha alma é do Deus vivo. Amado, quando você entende isso, glória a Deus, é diferente. Porque você entende quando você lê o 5:1, para a liberdade foi em Cristo nos libertou. E só vive a liberdade quem age pelo fruto do Espírito. Eu não estou dizendo que você vai estar sempre alegre, sempre perdoando, mas que você tem que fazer isso para viver liberdade, senão você não vai ter liberdade. Se você não amar, se você odiar, você está preso no jogo de escravidão. Se você não tem alegria, só tristeza, está tudo errado, é só isso. Se você sempre viver assim, você não vai viver liberdade. A gente pode ficar triste, a gente pode isso, a gente pode sentir um pouquinho de raiva e irar, mas para viver a liberdade tem que viver o fruto. Deixa eu te dizer mais uma coisinha antes de passar para o próximo. Deus não tem compromisso com o nosso sentimento. Como assim? Olha, pastor Vicente, eu estou me sentindo isso, está tudo acontecendo na minha vida, é isso, é aquilo e outro. Aí o pastor Vicente fala, ô meu irmão, olha isso aqui, vamos tentar de ouvir. Não tem mais jeito, está tudo acabado. É isso, todo mundo me trai, todo mundo é isso, todo mundo me ama, é sempre isso, sempre. Quando Deus tem compromisso com a verdade. Então, quando você levanta do teu choro, você começa a enxergar que aquele sentimento, às vezes, pode ser que você está um minuto demais, ele
você fala, poxa Deus, eu estou me sentindo abandonado. Poxa Deus, eu estou me sentindo entristecido, eu estou me sentindo isso, eu estou me sentindo aquilo. Mas eu entrego em tuas mãos. E eu quero ver para a liberdade que Deus está dizendo. Eu não vou parar. Meu irmão, aí Deus vai olhar para você e falar: meu filho está sofrendo. Porque Ele vai te ver ali, ó. Ele vai olhar para você e falar: meu filho está sofrendo. E quando eu digo que Ele não tem compromisso com o teu sentimento, não é porque então quer dizer que eu estou triste, eu de luto, Deus não está olhando para mim. Não, Deus está olhando para você. Deus está de luto, é um sentimento verdadeiro. Deus tem compromisso com a verdade. O problema que eu estou falando aqui é que muitos dos nossos sentimentos a gente amplifica, a gente cria uma dor que só rigor e a gente fala que vai perder a perna e é essa palavra. Quando mexe no emocional, quando é no braço, a gente passa o leite bota um band-aid, está tudo bem, começa a tela ali, botou um band-aidzinho aqui, está tudo bem. Agora quando é no emocional, ó céus, ó vida. Quando é emocional, gente, é a única coisinha que a gente... Nossa, aí a gente começa a imaginar coisa pior que a outra e nem chegou lá. Nem chegou. A gente começa a imaginar, pode acontecer isso, deve estar todo mundo pensando isso, a gente está... E Deus não tem compromisso com esse sentimento. Deus não tem compromisso com a verdade. Então bota o joelho no chão. Serve ao Senhor. Serve ao próximo. Viva para a liberdade. Amém? Vamos para o 4. 1 Pedro. Penúltimo ponto. 1 Pedro diz assim, 1 Pedro 1. Vou ler do versículo 3 ao 7, tá? 1 Pedro 1, do 3 ao 7. Bendito Deus e Pai nosso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Repete comigo, viva esperança. É uma esperança viva. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Jesus nos dá esperança viva. Para uma herança incorruptível. Diz comigo, herança. Incorruptível. Ou seja, que não acaba. Uma herança, meu irmão, Deus, uma herança que não acaba. Toda herança que eu já vi na terra, a maior que seja, de trilhões, ela tem limite. Mas eu estou falando de uma herança que não tem limite. Amém? Então pega isso, uma herança incorruptível, que não se corrompe, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Vocês são guardados por quê? Pelo quê? Irmão, você é guardado pelo poder de Deus. Olha para você do seu lado, quem estiver perto. Você é guardado pelo poder de Deus. Guardado pelo poder de Deus mediante a fé. Ou seja, se não tiver fé, você não vai ver esse poder de Deus te guardando. Essa é a triste notícia. Lembra que eu falei que nós temos acesso à salvação? Se você não acessar a salvação, você não vai ser salvo. E a palavra diz que o poder de Deus nos protege, mas mediante a fé. Então tem que ter fé que o poder de Deus te compreende, amém? Senão você vai se sentir abandonado e vai estar ele, porque se não tiver fé nele, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. Ou seja, se prepare para a salvação que já está preparada para vocês, tá? Nisso se alegre, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados, ou seja, provados. Vão passar por circunstâncias difíceis, ruins, vai doer, vai fazer chorar, por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé. Lembra que eu falei que Deus não vai mexer nas circunstâncias ruins, nos problemas? Lembra disso? E agora a gente acabou de ler que a gente vai ser conquistados, vai passar por provações, para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, vamos falar, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo por água do fogo, que Deus colocou o valor na revelação de Jesus Cristo. Então, assim,
Tem uma salvação preparada para a gente. Tem uma obra que Deus está fazendo na nossa vida. Então, amados, vamos viver essa liberdade que a gente tem. Glória a Deus. Amém? Então, vamos lá. Quarto ponto, vemos uma herança que não perde valor. Devemos manter a esperança viva, anunciando as coisas de Deus para os outros que não conhecem essa salvação. Se a gente lê aqui, e eu li errado. Eu li o... não, esse aqui, eu li aqui. 1 Pedro 2, agora 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou parar só aqui, e o resto eu vou passar por 5, mas antes de passar por ponto 5, a gente é pouco exclusivo de Deus. E a gente ainda fala que a gente é pouco exclusivo para proclamar a virtude daquele que nos chamou. Então, assim, eu até escrevi essa semana uma frase que é: desistir e acomodar ocupam o mesmo lugar. Quando você está no evangelho acomodado, você está no mesmo lugar, lá naquele nível 1, que a água está aqui, você está no evangelho só para você, só se enchendo, e a tampa está fechada, está enchendo. Sabe uma vez assim, uma hora você vai explodir. Não é esse evangelho. Deus faz o evangelho transborda como um rio que se encontra em outros caminhos e eles continuamente vão jogando. Então, deixa eu te falar, te provocar uma coisinha aqui, em nome de Jesus, uma provocação santa. Não para de pregar o evangelho, não. Por que você parou de falar do evangelho? Por que você está parando de falar do evangelho para quem não conhece? Por que você cansou? Deus disse para mim: por que eu estou cansando? Não podemos, amados, não podemos parar. O evangelho é vivo, a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Amém. Último ponto, fechando a mensagem de hoje. Então, só recapitulando: acesso à salvação todo mundo tem, ganhamos uma missão, a ação de Deus é sobre nossa vida, para a gente viver liberto neste mundo. Quarto ponto, herança, a gente tem uma herança que não perde valor. Então, o acesso à salvação, eu ganho uma missão, mas eu ganho uma missão com garantia dessa herança que não acaba e ainda sou capacitado por aquele que me criou. Amém? Então, você não está sozinho nessa missão. E por último ponto, só para repetir, fortalecer o quinto ponto, é 1 Coríntios 15, 55 ao 58. 1 Coríntios 15, 55 ao 58. Onde está, ó morte, a tua vitória? Lembra aquele capítulo que a gente leu, que a carne inimiga do Espírito? A carne aqui, lembra esse versículo 55, já está falando, carne, o Espírito é maior, Deus é maior. Onde está, ó morte, a tua vitória? 1 Coríntios 15, versículo 55 ao 58. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é lei. Graças a Deus por nos dar a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se não tiver, por favor, aqueles que puderem, é claro. Eu quero te lembrar uma coisa. Por que você não deve parar?
no Deus que a gente tem. Mas quem é esse Deus para eu crer, ser firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, no meu trabalho na oração vã? Aí para quem entra lá de Isaías 9,6, eu estou falando que você tem que crer que você tem um Deus. Deixa eu exemplificar o que é esse Deus. Maravilhoso conselheiro. Está precisando de conselho? Você tem multidão de irmãos aí para buscar conselho. Mas você também tem um maravilhoso conselheiro. Você tem um conselheiro maravilhoso, top 1, maior que todos. Não estou dizendo para não pedir conselho para os irmãos. Peçam irmãos, conselhos aos irmãos. Sim, aqueles que vão lá curtir, fortalecer a tua fé. Mas eu quero te lembrar que você crê um maravilhoso conselheiro. Deus forte. Fala comigo, Deus forte. E essa força aqui não é como a gente conhece aqui não, tá? É uma força que a gente desconhece, porque Ele é eterno. Pai da eternidade. Deixa eu me explicar melhor o que é um Pai da eternidade. Ele cuida. O que é o Rodrigo é pai de quem? Então, o Rodrigo cuida da Alice. Pai da eternidade é o quê? Ele está cuidando da eternidade para receber os seus. Então, a eternidade está com Ele. A vida eterna está com Ele. Então, pode trabalhar que Ele está cuidando da tua eternidade. Pode trabalhar que não vai ser em vão, amém? E por último, príncipe da paz. É esse Deus que a gente serve. Ele está aqui para acabar com a confusão na nossa mente, na nossa vida. E desembaraçar as confusões e problemas das pessoas nessa terra, amém? Através de Cristo Jesus. A palavra dele, deixa eu te falar uma coisa. As circunstâncias dessa terra, elas não podem abalar a sua fé. Mas a palavra dele sobre nós, a palavra dele sobre nossas vidas, essa sim tem que abalar a nossa fé no sentido de estremecer, agitar, contagiar, fortalecer a nossa fé. Quem tem que mexer com a fé do cristão é a palavra de Deus. Então pare de se mover por aquilo que a gente está vendo. Se mova por aquilo que está projetando a sua vida. Amém? Amados, essa mensagem que Deus trouxe à minha vida, eu trago a vocês. Que Deus abençoe grandiosamente a igreja. Amém?